Deus pode parar até o que já foi disparado contra você. Fica comigo por um instante. Esse milagre chegou de Vila Velha, no Espírito Santo. Milagre do dia, a bala que não atravessou. Eu sou Elias Nascimento Silva, tenho 27 anos, trabalho num depósito de materiais. Minha vida sempre foi simples, mas minha rua não. Barulhenta, perigosa, daquelas que você atravessa depressa, de cabeça baixa, pedindo proteção sem abrir a boca. Naquele dia eu só fui comprar pão, coisa de todo dia. Nada de especial, mas de longe eu ouvi gritos, briga, correria. 2 homens discutindo, a voz subindo, o tom piorando, e de repente uma arma. Eu estava no meio do caminho, não tinha poste, não tinha portão, não tinha nada para me esconder. Tentei correr, mas meu corpo travou. Eu só levantei a mão, por instinto, como se aquilo fosse me proteger. E então eu ouvi o tiro. Fechei os olhos esperando a dor, esperando o fim, esperando cair. Mas quando abri os olhos, eu ainda estava de pé. Meu peito subia e descia, meu coração batendo forte, vivo. A bala estava ali, no chão, a 2 passos de mim. O policial que chegou depois analisou tudo e disse: não tem explicação. Ele falou que pela distância e o ângulo a bala devia ter atravessado meu peito, mas não atravessou, nem arranhou. Até hoje eu guardo aquela bala. Está num potinho na estante da minha sala, não como lembrança de morte, mas como prova de um livramento. Eu creio que Deus pode parar até o que já foi disparado contra a gente. Mesmo quando você fecha os olhos esperando o pior. Se você já viveu isso, você sabe. Tem momento em que a vida vira num segundo e você não controla nada, não tem como se proteger, não tem como fugir. Você só está ali, no meio do perigo, esperando o desfecho. Mas o Deus que livrou Elias continua livrando hoje. Ele não desviou a arma, ele desviou a bala, ele interrompeu o curso do que já estava em movimento. E isso não é pouca coisa. Isso é presença, isso é governo, isso é cuidado. A Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 91, versículos 14 e 15. Porque ele se apegou a mim, eu o livrarei, eu o protegerei porque conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu o tirarei dela e o glorificarei. E eu descanso nisso hoje. O livramento não acontece só quando você tem tempo de orar. Não acontece só quando você tem condições de pedir socorro. Às vezes o livramento vem antes mesmo de você conseguir abrir a boca. Deus já estava ali, no meio daquela rua, protegendo o que não podia ser protegido de outro jeito. O mesmo Deus que segurou aquela bala segura você hoje, mesmo quando parece que o perigo já foi disparado. Mesmo quando você não vê saída, mesmo quando o instinto é fechar os olhos e só esperar. Deus age onde você não consegue. Ele governa o que parece impossível de governar. Vamos falar com Deus agora. Senhor, eu reconheço que tem dias em que o perigo me encontra sem aviso. Tem dias em que eu não consigo fugir, não consigo reagir, não consigo nem pedir socorro direito. Mas eu sei que o Senhor está comigo, mesmo quando eu não sei pedir, mesmo quando eu só levanto a mão sem saber o que fazer. Eu entrego esse caminho nas suas mãos, essa rua, essa vida, esse corpo, esse medo. Senhor, protege minha ida e minha volta, desvia o que for disparado contra mim. Me guarda do perigo que eu vejo e do que eu não vejo. Me guarda dos momentos em que eu só consigo fechar os olhos. Amém. Eu sou Reginaldo Uller e agradeço sua companhia até aqui. Esse milagre não é sorte, é a presença de Deus. E essa mesma presença segue com você hoje. Um abraço e fica na paz de Deus.